Felipe Gamba. 12:04 no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência. Hoje é dia de Inter, 20h na Boca do Lobo. Tem Pelotas Internacional, o segundo compromisso do Inter no Gauchão. O principal destaque do Inter, direto da concentração na zona sul do estado, Douglas Demoliner. O Internacional que está dividido em duas frentes, Felipe Gamba. Enquanto a delegação colorada sub-20, reforçada de alguns profissionais, estão em Pelotas para a segunda rodada do Campeonato Gaúcho, Departamento de Futebol, juntamente com Miguel Ángel Ramírez, seguem em Porto Alegre. Essa comitiva chegará no meio da tarde aqui à zona sul do estado para acompanhar a partida das 20h na Boca do Lobo. Departamento de Futebol colorado trabalha na permanência e na manutenção do elenco vice-campeão brasileiro de 2020. Por mais que hajam rumores e inclusive sondagens para alguns jogadores, o Internacional não recebeu nenhuma proposta oficial pelos atletas considerados titulares e fundamentais para a temporada de 2021. Durante Esportes ao meio-dia, a gente fala um pouco mais sobre as informações que conseguiu obter com João Patrício Herman, vice-presidente de futebol colorado. Gamba. Importante, tudo isso daqui a pouco. O Inter em duas frentes, o Gauchão e a montagem do elenco para a temporada 2021. Tá chegando a hora, domingo, a grande decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. O principal destaque do Grêmio, o Eduardo Gabardo. E hoje pela manhã, Gamba teve no CT Luiz Carvalho o último treinamento do Grêmio antes da viagem para Atibaia. Daqui a pouco, 13h, delegação decola e aí ficará concentrada no interior de São Paulo para a grande decisão de domingo contra o Palmeiras. Ontem na estreia do Gauchão, Pinares foi o destaque, mas é importante lembrar que ele não está inscrito na Copa do Brasil, foi contratado, as inscrições já haviam terminado, portanto não pode jogar. Mas olha, Pinares ganha pontos com o Renato e depois de domingo, depois da decisão da Copa do Brasil, poderá virar titular no Grêmio. Ferreira, ontem começou como titular, deve ficar como alternativa novamente para a partida de domingo. Claro que existe a possibilidade até da repetição da escalação do Grêmio, do jogo de ida para o jogo da volta. Claro que o foco está todo na grande decisão de domingo, mas de forma paralela, a direção trata de outras situações, como a renovação de contrato do técnico Renato Portaluppi, a possibilidade de alteração na questão da preparação física e também a possibilidade da contratação de um novo diretor executivo para 2021. Muitos assuntos importantes envolvendo o Grêmio, que domingo decide a Copa do Brasil contra o Palmeiras em São Paulo. Hoje, quinta-feira, conosco aqui em Esportes ao meio-dia, Diogo Olivier. É ele o nosso convidado, a quem eu cumprimento. Tudo bem, Diogo? Bem-vindo a Esportes ao meio-dia, boa tarde. Boa tarde, Gamba, Gabardo, Douglas, é você que nos dá o privilégio da audiência na Rádio Gaúcha. Fiquei, Gamba, com a sensação que o Ferreirinha vai mesmo ficar no banco, começar no banco, inclusive o Wanderson também, que poderia ser uma alternativa lá no jogo de domingo contra o Palmeiras. Porque se o Renato quisesse observar o Ferreira pelo lado direito, ele não jogaria pela esquerda. Não imagino que o PP vai sair do time para entrar o Ferreira, né? Então, a sensação que eu tive foi que o Ferreira segue como alternativa, como disse o Gabardo. E no caso do Internacional, hein, Diogo? Entre o Campeonato Gaúcho, mais uma oportunidade para assistir a garotada hoje no jogo contra o Pelotas e a preparação do elenco para a temporada 2021, o Inter sob comando do Ramírez, hein, Diogo? Como o Miguel Ángel Ramírez tem essa expertise de trabalhar com jogadores da base, né? Ele passou a ser conhecido no mercado internacional antes mesmo do Independiente del Valle, lá no Aspire Academy do Catar, onde ele lidava com sub-15, 16, 17, enfim. É ali que ele conheceu, inclusive, parte da sua comissão técnica ibero-americana, né? Jovem que está aqui em Porto Alegre já. Então, isso se torna muito mais relevante, importante, né? Jogadores da base serem observados pelo treinador. Eu acho que o Campeonato Gaúcho, inclusive, entendo que o Grêmio tem esse episódio de Copa do Brasil que pode justificar, dar uma olhada em alguns jogadores, mas fosse eu estivesse lá no planejamento do Grêmio, que colocasse os jogadores da base, a transição, para fazer esses primeiros jogos, né? E deixar os titulares treinando. Porque é uma chance para dar minutagem para esses jogadores que certamente vão ser importantes no restante de uma temporada mais aguda. E o Inter está fazendo certo. Primeiro, porque os titulares não estão aí. E segundo, porque o treinador quer olhar a base, gosta de trabalhar com a base. O Inter não tem dinheiro para contratar jogadores, então que use e teste os jogadores da base.
Perfeito, é isso. Diogo Olivier, nosso convidado, hoje aqui em Esportes ao meio-dia. Lembrando que o programa nesta quinta-feira tem a direção da Camila Nunes, a equipe técnica formada pelo Augusto Silveira, o André Borges, o Ronaldo Fagundes, o Rafael Manito, o Thiago Barbosa, o Sérgio Altenhofen e o Domingos Sávio. Vamos lá, rapidinho, intervalo comercial e a gente já volta para falar tudo sobre a dupla Grenal aqui no programa. De volta com Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, parceira da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Chevrolet Brosalto, quem procura valorização encontra na Chevrolet Brosalto e Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Bom, tem um recadinho aqui, ó, de GZH. Neste domingo, como todos vocês já sabem, tem a grande final da Copa do Brasil. E se você quer ficar por dentro de tudo sobre esse Palmeiras e Grêmio histórico, preste atenção nessa dica aqui. Aproveite o mês do consumidor e assine GZH por um preço super especial. Assim, você vai ter acesso ao melhor conteúdo esportivo do Rio Grande do Sul para saber o que acontece antes, durante e depois que a bola rolar. Entre agora mesmo em assinegzh.com.br e aproveite. Assinegzh.com.br. Sinal da Gaúcha tá marcando 12:15. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o futebol em meio à pandemia, momento crítico da pandemia no Brasil. E uma informação de momento: com a determinação de lockdown em Fortaleza, o governo do estado suspendeu o campeonato cearense. As competições nacionais serão permitidas. Com isso, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste terão continuidade, mas o campeonato cearense está suspenso. Bom, vamos lá falar de dupla Grenal. Lembrando que dupla Grenal, aqui em Esportes ao meio-dia, tem o patrocínio de Santa Clara. Está Imune, bebida láctea da Santa Clara, que eleva a sua imunidade. Ferramentas de Tools na mão de quem faz. Top Car, welcome to the top. Direto para a zona sul do estado, lá está Douglas Demoliner na concentração do Internacional. Hoje, 8 horas na Boca do Lobo, segundo compromisso do Inter no Gauchão. De novo a garotada em campo. Mais uma oportunidade para acompanhar as jovens promessas do Inter. Um jogo que terá a presença de Miguel Ángel Ramírez mais uma vez, Douglas. Isso mesmo, Gamba. Nesse momento, temperatura aqui em Pelotas de 24 graus. Estava chovendo a manhã inteira. Começou o Esportes ao meio-dia, abriu o sol aqui na zona sul do estado. Então, ao que tudo indica, o tempo vai limpar e não devemos ter chuva no momento da partida às 8 da noite aqui na Boca do Lobo. Miguel Ángel Ramírez está em Porto Alegre junto com o departamento de futebol do Internacional completo. Nenhum dos dirigentes do departamento de futebol colorado está presente em Pelotas ou acompanhou a delegação na chegada ontem aqui à cidade, porque ficaram junto com o técnico espanhol, que ainda procura sua residência, está se instalando na capital gaúcha. Além disso, Gamba, todo o departamento de futebol colorado está trabalhando na manutenção do elenco vice-campeão brasileiro da temporada de 2020. O objetivo do Inter é manter os jogadores que foram destaques, que foram titulares durante esta campanha, para que o técnico Ramírez tenha todas essas peças à sua disposição para implementar o seu estilo de jogo e para que o Inter tenha condições sim de lutar pelos títulos da Libertadores, Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil, além, claro, do Campeonato Gaúcho. Esse é o objetivo, o primeiro objetivo do Internacional, a manutenção. E por que, Gamba? Conversei com o João Patrício Herman nesta manhã, que voltou a salientar: o Inter não tem grande poder de investimento para fazer grandes contratações. Os jogadores que o Internacional busca, por exemplo, Carlos Palacios, ponta do União Espanhola, é tido como um investimento que o Inter tem condições de fazer, por isso está tratando. Mas essa é a única negociação que o Inter está fazendo no momento para reforçar a equipe colorada. Além disso, é uma posição em falta, é um jogador que o Inter não tem peças suficientes no elenco, tirando o Caio Vidal. Portanto, há todo um planejamento primeiro do Internacional junto com a nova comissão técnica para montar o seu elenco, para depois pensar, é claro, em contratações. E aí, Gamba, entra outro assunto: as propostas para tirar jogadores do Inter. Edenilson, Victor Cuesta,
Marcelo Lomba, o próprio Danilo Fernandes, são jogadores que muito se cogita, ou até mesmo dos bastidores, que poderia haver algum tipo de proposta. De acordo com o João Patrício Hermann, nenhuma proposta oficial por esses jogadores chegou na mesa do Departamento de Futebol Colorado. Gambá. Pois é, Diogo Olivier, especulações do Edenilson no Galo, do Vitor Cuesta no Palmeiras, no Marcelo Lomba indo para a Major League Soccer. O futebol, Diogo Olivier, já nos ensinou que não existe aquela de jogador inegociável, mas faz bem o Inter em tentar ao máximo garantir a permanência, principalmente, Diogo, do Edenilson e do Cuesta para essa temporada? Eu até acrescento o Patrick nessa levada aí, porque o Inter vai fazer acho que tá certo, acho que tu tem toda a razão, porque e talvez até o fato deles não serem mais jovens jogadores, talvez ajude até eventualmente a segurá-los, né? Mas o Inter vai formar um time de jovens, certo, Gamba? É isso que o Inter vai fazer, ou vai pelo menos ter uma ênfase muito forte em jogadores jovens. Se tu não tiver 1, 2, 3, 4 jogadores mais cancheiros, experientes, para dar um suporte mínimo para a gurizada, tem problemas, né? Assim como não dá para ter um time só de veteranos, não dá para ter um time só de jogadores jovens, egressos da base, ou até reforços que vêm com 20 anos, como o Carlos Palacios, para tentar fazer a sua vida. O Inter precisa fazer a sua mescla. E esses jogadores terminaram o ano muito bem. O Inter deveria, ou se for possível, obviamente, às vezes não dá, né? Como você disse, vem o dinheiro na mesa, acabou. Mas ele precisa partir disto para mais. Nem que o para mais seja investir com garimpagem. Mas ele não pode perder jogadores. Um grupo que já é limitado, e a gente viu no Campeonato Brasileiro como essas limitações atrapalham, ele não pode perder jogadores agora, né? Senão atrapalha o projeto do Ramires. Perfeito, principalmente jogadores tão importantes na temporada que encerrou, como esses jogadores que a gente citou há pouco. E aí, Douglas, é importante também a gente fazer uma análise sobre jogadores que já estão no Internacional, mas que no momento não podem ser utilizados, que vão acrescentar demais ao time do Inter, como o Paulo Guerreiro, o Bosquilha, o Saravia, o próprio Moledo, que no momento está fora do time, mas no final da temporada vinha se tornando um jogador fundamental no sistema defensivo do Inter. Bom, com relação a esses jogadores, qual é o planejamento para que eles possam efetivamente voltar a ficar à disposição da comissão técnica do Inter, hein, Douglas? Bom, Gamba, falando principalmente do Paulo Guerreiro, que foi o primeiro grande desfalque que o Internacional teve na temporada de 2020. Esse jogador já treina no CT Parque Gigante, está na sua fase final de transição e, ao que tudo indica, deve estrear antes do grupo profissional, do grupo principal do Inter no Campeonato Gaúcho. Há uma grande expectativa. Inclusive, o Miguel Ángel Ramírez, quando chegou nas instalações coloradas, chegou a brincar com o Paulo Guerreiro, o questionando porque ele não estava no gramado, já que ele estava fazendo alguns trabalhos de fisioterapia. O Guerreiro é o mais próximo de retornar. Depois vem Saravia, que também demanda um pouco mais de tempo. E aí, por fim, Gabriel Bosquilha e também o Rodrigo Moledo. Mas esses 4 jogadores citados por ti também são vistos pelo Miguel Ángel Ramírez como fundamentais para essa temporada de 2021. O Inter internamente entende que tem um bom plantel, tem um bom elenco, um bom grupo. E por isso, essas peças que virão da base, citadas pelo Diogo Olivier, estão sendo observados e com muita calma nesse início do Campeonato Gaúcho. Até por isso, Gamba, nesta tarde, por volta da 1h30, uma comitiva, uma van, virá de Porto Alegre com os dirigentes colorados, acompanhados do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, para acompanhar de perto a partida aqui na Boca do Lobo. Ele estará presente aqui em Pelotas para observar os jogadores. Lembrando que nesse jogo tem um reforço importante para o técnico Fábio Matias. Heitor, ele foi titular na última rodada do Campeonato Brasileiro e, Gamba, ele interrompeu o período de férias, assim como o Peglo e o Yuri Alberto, mas o Heitor, ele antecipou essa pausa, esse retorno para segunda-feira. Ele já está treinando antes, ele começou essas atividades antes que o Peglo e o Yuri Alberto, por isso ele está relacionado e deve ser titular. Outros jogadores conhecidos, como o Léo Borges, que deve ganhar oportunidades também aqui de Pelotas, assim como o Heitor, o Johnny e claro, o capitão, o goleiro Daniel, além do Guilherme Pato, que voltou da Ponte Preta. São jogadores desse time que estão sendo muito observados e cuidadosamente para serem utilizados nesta temporada. O Guilherme Pato, por ser um ponta, que o Internacional diagnosticou que no seu elenco sente falta dessa peça, e claro, os outros jogadores que participaram do grupo profissional na última temporada, mas que devem sim ganhar mais oportunidades, inclusive entre os titulares, como o próprio Heitor.
Pelotas e Inter, 8 da noite, na Boca do Lobo. Segundo jogo do Inter no Gauchão, mais uma oportunidade para acompanhar os garotos do Internacional. Bom, vamos para o outro lado. Gabardo, ontem vitória do Grêmio sobre o Brasil de Pelotas, vários assuntos importantes aí, Pinares ganhando pontos com o Renato, o assunto envolvendo o Ferreirinha, começa ou não começa, e a própria questão que envolve a permanência do Renato, né, Gabardo? Sem dúvida, né, Gamba? Bom, tem muitas coisas. Primeiro, agora pela manhã aconteceu no CT Luiz Carvalho o último treinamento do Grêmio antes da viagem para Atibaia. A delegação já está no aeroporto, daqui a pouco 13h, viagem para São Paulo. E aí chegada ali por volta de 2h30, delegação pega o ônibus, 50 quilômetros até o Bourbon Atibaia Resort, local da concentração do Grêmio para a grande decisão de domingo contra o Palmeiras. Ô Gamba, ontem, a estreia, com goleada por 4-1 contra o Brasil de Pelotas do Campeonato Gaúcho, Pinares foi o destaque da vitória, né, do jogo. Só que o Pinares, obviamente, não pode ser aproveitado na Copa do Brasil, porque quando ele foi contratado em novembro, o prazo de inscrições para a Copa do Brasil já estava encerrado. E olha, o Pinares está ganhando pontos com a comissão técnica do Grêmio, e eu diria que depois da final da Copa do Brasil, e para as competições de 2021, o Pinares tem tudo para receber mais oportunidades e virar titular do Grêmio, provavelmente no lugar do Jean-Pierre. Mas para domingo, o Pinares está fora, e eu diria que existe até a possibilidade da repetição da escalação utilizada no jogo de ida. O Ferreira ontem começou como titular, deverá ficar como alternativa novamente no banco. Paulo Vitor deverá continuar sendo o goleiro, Paulo Miranda na zaga. Então, existe esta possibilidade. Claro que até domingo tem muito mistério, né? Tem treinamentos fechados lá em Atibaia, mas existe sim a possibilidade da repetição da escalação do jogo de ida para o jogo da volta, até porque não são tantas alternativas assim que tem o técnico Renato Portaluppi. Diogo Oliver, me parece que esse é o caminho, né? Traçado há pouco aí pelo Gabardo, de uma manutenção na escalação do Grêmio para o jogo contra o Palmeiras, lá em São Paulo no domingo, por mais que ontem alguns jogadores tenham deixado boa impressão, e aí eu concordo contigo, Diogo, Wanderson e Ferreira pedindo passagem, talvez não começando como titular já na partida de domingo contra o Palmeiras, mas deixaram ótima impressão, além, claro, do Pinares, que concordo plenamente com o Gabardo, tá ganhando pontos com o Renato, está crescendo no conceito do Renato. Ontem fez uma grande atuação em que pese a fragilidade do adversário, né, Diogo? Isso, eu queria fazer essa ressalva que você bem fez. O Brasil trocou 20 jogadores desde o final da Série B, começou a fazer a sua pré-temporada há pouco tempo. Eu acho que a goleada se explica um pouco por isso, assim, as facilidades que o Grêmio teve. O Pinares precisa mostrar mais, ele precisa enfrentar alguns adversários mais pesados para de fato se consolidar como titular, no lugar do Jean-Pierre, mas antes ele não estava fazendo nem isso. Ontem houve uma amostragem, inclusive com alguns lances que, independentemente do adversário, são lances de muita qualidade, né? O próprio lançamento para o gol do Ferreira. Mas o que mais me indica, claro que o Renato pode mudar, está fazendo mistério, daqui a pouco tem o treino em Atibaia, como disse o Gabardo, tudo pode mudar, mas o que mais me indica que ele não vai entrar com o Ferreira no lugar do Alisson, embora eu entenda que fosse o mais adequado para tentar algo diferente individualmente contra o Palmeiras, para não fazer mais do mesmo, é que, puxa, quando o PP era o reserva do Everton, e tinha uma unanimidade em torno do Everton, em torno do PP, perdão, ele não colocava o PP na direita, né? Ele colocava sempre só no segundo tempo, né? Everton pela esquerda e PP do lado direito. Então, se ele não fez isso com o PP, que estava como reserva até adiante do Ferreira, acho difícil que ele vá fazer isso. Quisesse fazer um teste pela direita, não escalaria pela esquerda, né, Gabardo? O jogo, o Gamba, acho que o jogo acho que pega bem, porque uma coisa é o que a gente gostaria, o que a gente acha que é o correto, e outra coisa é o que o técnico pensa e os exemplos que ele dá. Olha, se a gente pega, eu acho que eu não tenho a informação da definição do time. Eu estou fazendo uma projeção com base em tudo aquilo que a gente viu. O Ferreira, em momento algum, foi solução para a comissão técnica do Grêmio. Ele sempre foi jogador de segundo tempo, isso foi sempre muito claro nas entrevistas coletivas, que tinha muita coisa a ser aprimorada no Ferreira. Não sei, não vejo assim como tão claro que ele possa virar titular justamente numa final. Mas enfim, vamos aguardar estes treinamentos. O Wanderson é um jogador jovem, é um jogador que teve problemas a ser corrigido, apesar da qualidade que ele tem, né? Aqueles problemas das câimbras lá quando ele começou a entrar no time.
Enfim, eu vejo assim uma possibilidade que não é pequena da repetição da escalação do jogo de ida para o jogo da volta. Mas, enfim, temos que acompanhar ainda o que vai acontecer, especialmente em Atibaia. Sem dúvida. Diogo, quantas vezes, a gente definiu o Renato nessa questão tática como um treinador conservador? É muito difícil o Renato promover uma mudança radical. Pegou bem o Gabardo. Se a gente pega o histórico do Renato, isso não é de hoje, faz um bom tempo, é muito difícil. A gente debate, cogita, daqui a pouco uma mudança tática, né, uma alteração técnica e tudo mais, mas o Renato mostra no seu histórico que isso é muito difícil, né? Por mais que a gente entenda daqui a pouco, né, que o Wanderson tá pedindo passagem, que o Ferreira tá pedindo passagem, o Renato mantém as suas convicções, então acho que é por aí, uma manutenção de escalação. Embora, não, eu concordo contigo, concordo com o Gabardo também, porque insisto nessa questão, né, o PP nunca foi titular pelo lado direito, né, e ele era sempre ficha 1 de extrema quando o Everton era o titular e o Alisson estava do outro lado, né, então é difícil imaginar que o Ferreira vai fazer essa função, se nem o PP, quando estava lá bombando, indo para a seleção, jogando pré-olímpica, ele era titular pela direita. A única questão, assim, é uma vírgula, uma pequena vírgula, um asterisco, digamos assim, que eu coloco, é que nesse momento o Grêmio está rendendo menos e o Renato acaba de fazer 2 mudanças por questão técnica. Ele troca o goleiro e troca um zagueiro. Né? Ele tira o Rodrigues e coloca o Paulo Miranda e tira o Vanderlei e coloca o Paulo Vitor, né? Para mim foi uma surpresa, justamente no momento final. Então ele abriu ali uma brecha que daqui a pouco pode fazer mudanças, mas eu concordo com vocês. Acho difícil que Wanderson e Ferreira saiam jogando. Pois é, Gabardo, a situação do Renato, ela pode ser oficializada antes do jogo de domingo, Gabardo? Antes eu acho difícil, Campa. Acho difícil. Bom, pode, né? Mas acho muito difícil. Acho que vai ficar para depois do jogo contra o Palmeiras. Está muito bem encaminhada a renovação do contrato do técnico Renato Portaluppi. O foco, evidente, está na final, do jogo de domingo, 6 horas em São Paulo. Mas de forma paralela, o Grêmio trata de outras questões. Renovação do Renato, que deve acontecer. Daqui a pouco a possibilidade da alteração na preparação física, né, que é algo que está sendo avaliado, foi avaliado durante a temporada. Possibilidade da contratação de um novo diretor executivo. Desde setembro, este cargo está vago, depois da demissão do Klaus Câmara. O supervisor Marcelo Rudolph absorveu algumas funções desta área, mas o Grêmio deverá contratar também um novo diretor executivo. Então vem mudanças aí, né? Incluindo renovação do contrato, possibilidade de alteração na comissão técnica, contratação de um novo executivo, mas tudo isso deve ficar para a semana que vem. Agora, Campa, se o Grêmio não for campeão da Copa do Brasil, vai ser uma próxima semana movimentadíssima, porque tem estas alterações, tem a possibilidade da confirmação da permanência do Renato, e aí já teria na quarta-feira, na Arena, Grêmio e Ayacucho pela pré-Libertadores. Vai ser uma semana muito movimentada se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil domingo. Diogo, deixa eu fazer uma observação aqui para esse torcedor que daqui a pouco pode estar pensando o seguinte, ó. Mas como assim? O Grêmio tem uma decisão da Copa do Brasil domingo, está discutindo mudança na preparação física, a questão do Renato. Não tem como, gente. Não tem como. A gente está colando uma temporada na outra. E o Gabardo lembrou bem aí. Quarta-feira já tem jogo pela pré-Libertadores e o Grêmio perde a final da Copa do Brasil. Então não tem como o Grêmio não fazer esses movimentos paralelos. Tem que fazer e já está fazendo, né? Agora, sabe, o Gabardo, que ontem, depois da entrevista durante a entrevista do Renato, eu acho que ele cometeu quase um ato falho ali, naquela coisa de não dizer que está acertado ou não. Porque tem um momento que ele fala de gramado sintético e que ele diz assim, olha, eu até já pedi para trocarem o gramado sintético atrás das goleiras, porque teve jogador dizendo que sai com dores musculares depois do aquecimento atrás da goleira. Bom, não vai pedir para trocar o gramado sintético se não estiver pensando no Grêmio no ano que vem. Ou melhor, neste ano, né? Nesta nova temporada. Eu acho que ali acabou saindo um ato falho, Gabardo. É verdade. Não, e tem outra, né? O Gamba, Diogo. A proposta do Atlético Mineiro para o Renato Portaluppi realmente aconteceu. De fato aconteceu. O Atlético foi atrás do Cuca porque o Renato, não é que recusou, mas o Renato não deu resposta. Não disse nem que sim, nem que não, que ia ver depois. E aí o Atlético não quis esperar, começou a buscar outras alternativas no mercado. Então o Renato, mesmo que tenha adiado a resposta, foi prático para o Atlético, foi um não, né? Foi uma resposta negativa, a partir do momento que ele pediu para pensar, e aí demorou, o Atlético não quis esperar, o que prova, né, que na cabeça do Renato a permanência dele no Grêmio é algo que ele quer. E para o presidente Romildo também.
né? Acho que está muito claro que o presidente Romildo sempre desejou a permanência do Renato. Pelo jeito, esse casamento vai continuar mais um ano de Renato agora, no Grêmio. O Gamba e Gabardo e amigos, sobre essa questão de se o Grêmio não conseguir ser campeão da Copa do Brasil, já tem 3 dias depois, já tem pré-Libertadores, sabe que eu acho que é realmente uma preocupação muito forte o segundo jogo ser na altitude, porque o Grêmio mostrou esse ano que tem problemas físicos. Até o presidente Romildo Bolzan, de alguma maneira, concordou com isso numa entrevista para veículos oficiais do Grêmio. E aí você tem questões de físicas que não vai resolver em seguida, e já tem que decidir a sua vida na Libertadores a 3.200, 3.400 metros de altura. Não é pouca coisa, não. Imagina se tivesse uma mudança no comando técnico, em meio a tudo isso, Diogo Oliveira. Imagina só. Exato. Bom, situação do Grêmio. Tudo passa pela decisão da Copa do Brasil, domingo em São Paulo. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial rápido aqui em Esportes ao meio-dia e a gente já volta. Com Esportes ao meio-dia, oferecimento, ferramentas gerais, Chevrolet Brosalto, Ibistec Supermercados. É hora de debate aqui em Esportes ao meio-dia. CRS, o mundo de oportunidades, unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. No Twitter, para Redmac Materiais de Construção, a gente é de casa desde ontem à noite. Um dos assuntos mais comentados é o desabafo feito pelo Lisca, técnico do América Mineiro, que falou sobre o futebol brasileiro no cenário de descontrole da pandemia de coronavírus. A declaração foi dada antes do jogo do Atlético pelo Campeonato Mineiro. Para quem não ouviu, a gente reproduz aqui o que disse o Lisca, em seguida a gente debate com o Diogo Olivier. Vamos ouvir Lisca, técnico do América Mineiro, e o seu posicionamento forte. Do Brasil, sabe? E principalmente a CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Diogo Olivier, o desabafo do Lisca ontem antes do jogo do América Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Ele exige uma reflexão da gente. Eu até postei também no meu Instagram, Oliveira_Diogo, o desabafo do Lisca. Primeiro porque ele é um gaúcho, né? Obviamente é um desabafo de um gaúcho. Ele é casado com uma gaúcha, ele tem filhas gaúchas, ele tem amigos médicos que estão, assim como nós todos, você que está nos ouvindo em casa ou em qualquer lugar, e sabe da situação do Rio Grande do Sul, né? Quando o futebol voltou lá atrás, a gente não tinha bandeira preta, por exemplo. A gente não tinha situação de recorde de mortes batidos, infelizmente, a cada dia. Era uma situação diferente. A gente até não treinava na bandeira laranja, né? Tinha isso. E o Lisca faz uma reflexão sobre a Copa do Brasil especificamente. Ele até diz, olha, no campeonato estadual, viagens menores, daqui a pouco tu consegue ter um controle sanitário e tocar o campeonato estadual. Embora em Santa Catarina e no Ceará já não tenha mais campeonato estadual, por uma decisão específica do cenário de lá. Mas a Copa do Brasil, com viagens assim continentais, de um país de dimensões continentais, onde às vezes os hotéis não tenham as condições sanitárias assim de 100% de garantir integridade aos jogadores, eu acho que é uma discussão que precisa ser aberta. Daqui a pouco não é mesmo de começar a Copa do Brasil, não é mesmo de esperar. Eu sei que vai ser um rolo no calendário, mas o país está em caos, está num colapso, né? O campeonato estadual talvez seja mais administrável do ponto de vista sanitário. Esta ou aquela cidade, este ou aquele hotel específico, menos times, menos jogadores, delegações menores, você pode ter mais controle sanitário. Mas é difícil imaginar que um jogo entre, sei lá, Galvez do Acre e Boa Vista do Rio de Janeiro, né, que tem que cruzar o Brasil, vai ter segurança sanitária para esses profissionais. Acho difícil, né? Então eu acho importante a reflexão do Lisca, bem importante. É um momento completamente diferente do que a gente vive hoje do que a gente viveu lá atrás. Por isso a importância do posicionamento do Lisca, né, Gabardo? A gente estava normalizando o assunto. O Lisca trouxe o assunto de volta de novo para a gente refletir, debater, discutir com relação ao cenário atual, né? Eu acho que o Lisca tem toda a razão, mas eu acho que tem uma diferença, né? É no que ele falou para o que o Renato falou. Porque, como o Diogo falou, uma coisa é a Série A do Campeonato Brasileiro com todo o seu protocolo sanitário e mais a estrutura dos clubes da Série A, que viajam de avião fretado. Outra coisa são as fases iniciais da Copa do Brasil com clubes que não têm a estrutura, né, de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e que tem que atravessar o país.
Então acho que aí que está a diferença do que o Renato falou pro que o Lisca falou. Sobre Copa do Brasil, concordo inteiramente com o Lisca. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial, na volta tem o comentário de Pedro Ernesto Denardim aqui em Esportes ao Meio-Dia. Ao meio-dia, ferramentas gerais, Chevrolet, Brosalto e Bistec Supermercados, é hora de opinião. O comentário de Pedro Ernesto Denardim, que fala aqui em Esportes ao Meio-Dia para Jardines Ponqueado Chevrolet, Facta, acesse facta.com.br e Fundação Escola Superior do Ministério Público, fmp.edu.br. Alô, Pedro! Felipe Gamba, eu ouvi com toda atenção as declarações do Lisca e também do Renato. Os dois têm razão. A Copa do Brasil não precisava ter clubes atravessando o Brasil para lá e para cá e aumentando a possibilidade dos jogadores se contaminarem. Não! Faz regionalizado. O Juventude, ao invés de ir para Manaus, ele pode ir para Chapecó, ele pode ir para Criciúma, ele pode ir para Florianópolis, ele pode ir numa distância que até de ônibus dá para ir e está resolvido o jogo. Faz diferente, muda o carnê, regionaliza. Os campeonatos regionais, Felipe Gamba, é importante que se diga. Aqui no ano passado nós tivemos um campeonato regional perfeito em relação a isso. A Federação Gaúcha de Futebol cuidou de todos os detalhes e os clubes também. Os protocolos todos foram estabelecidos, não aconteceu nada. Estamos vivendo o segundo campeonato gaúcho, não aconteceu nada. Pergunta, alguém morreu jogando futebol? Algum jogador teve problema sério jogando futebol? Ah, mas eles pegam Covid? Sim, eles e o mundo, né? O mundo pega Covid. Aí não dá para fazer. Agora dá para jogar futebol com racionalidade e olhando os protocolos. Sim, muito fortemente, como disse o Renato ontem, numa entrevista esclarecedora. Ah, mas é o Grêmio. Não, mas por que o outro lá não pode ter? Teste custa tão caro assim? Será? Álcool custa tão caro assim? Não. Higiene? É só chegar na torneira com sabonete ali que a gente tem higiene. Dá para fazer, é só querer. E o futebol fez, o futebol se colocou como uma ilha dentro de todo esse processo. E o futebol tem o lugar dele. E no futebol não morreu ninguém. No futebol não ficou ninguém doente, o futebol conseguiu passar por um ano. Eu sei que o momento sanitário é muito ruim, mas se parar o futebol por qualquer razão, como que era o Lisca, o que vai acontecer? Os jogadores dele não vão receber salário, né? Aquelas coisas econômicas. Então, vamos lá, o que precisa parar tem que parar. Agora, o que não precisa parar, não precisa parar. Não precisa parar, a economia tem que andar também. Tá? Então o futebol não precisa parar. O futebol tem seus protocolos e o futebol não teve nenhum problema até hoje. Então, Lisca, faz o seguinte, ao invés de dar um discurso, liga lá pro cara e diz para ele o seguinte, vem cá, troca aí, vamos regionalizar, fazer pertinho, né? A gente vai ter menos risco, essa coisa toda. Aí ficaria mais legal. Bom, mas enfim, é o Lisca, né? Tá, a gente volta daqui a pouco no Sala de Redação, tá legal? Felipe Gamba, tchau. Obrigado, Pedro. Vem aí o correspondente Ipiranga. Logo depois tem o Sala de Redação. Tchau. Esportes ao meio-dia. Dupla Grenal. Análise e atualização em tempo real das notícias do futebol. Parceria. Ferramentas Gerais. Brosalto Chevrolet e Bistec Supermercados.